Olá e sejam todos muito bem-vindos à formação em BIM da Axion, módulo Implantação BIM. E para o capítulo de hoje a gente vai falar sobre padrões BIM, ferramentas e processos. Vladimir, o que a gente vai ver? Basicamente, quais são as ferramentas e quais os processos que nós profissionais BIM, já com mais experiência de mercado, utilizamos para criar os nossos padrões. Vocês já sabem o que é BIM e por que adotar o BIM. Se você ainda não sabe, é só clicar nesse link que você vai voltar para a aula e vai poder entender o que é BIM e por que adotar o BIM, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, quais são as dores de cabeça, enfim, o que você vai enfrentar na hora da adoção do BIM, tá certo? Mas a insegurança hoje parte principalmente sobre quais são os processos, as ferramentas disponíveis e por onde que a gente vai começar. Mesmo sabendo o que é BIM e por que adotar o BIM, a maior insegurança, acreditem, ainda reina nessa parte de processos, ferramentas e principalmente como integrar tudo isso. Então, a primeira sugestão que eu te dou é, antes de mais nada, fazer um diagnóstico dos seus processos internos, dos seus projetos, como é que eles estão, em que pé que cada um deles está. Mais importante do que fazer o diagnóstico dos processos internos e dos projetos que hoje vocês estão tocando, é saber se esses processos estão realmente formalizados, ou seja, se eles estão armazenados em algum local de maneira escrita, principalmente de forma visual. Por quê? Porque aí facilita o aprendizado de quem está entrando na empresa ou de quem está pegando esse processo no meio. Por exemplo, é de uma outra área e veio para a área por exemplo, era da área de orçamentos e veio para a engenharia, ou era da engenharia e foi para orçamentos, ou era de um fornecedor, de um parceiro e veio para a sua empresa para entender em que ponto aquele projeto está e como que os seus processos funcionam. Só que para isso a gente precisa ter algumas coisas, igual eu falei, precisamos documentar os processos projetuais da empresa. Vladimir, processos projetuais? Sim, os processos projetuais. Por exemplo, como é que eu faço para projetar uma parede no Revit? Puxa, Vladimir, mas isso é simples. Eu vou lá no menu, clico em parede. Não estou falando nisso. Eu estou falando que toda metodologia de processo tem que estar documentada. Então, sobre como fazer uma parede utilizando o Revit, todo mundo já sabe. Se ainda não sabe, é só você voltar para o módulo de ferramentas da Axion e ir lá fazer o seu Revit. Eu não estou falando sobre o uso da ferramenta em si, mas como é que nós utilizamos a ferramenta para criar os nossos padrões. Ou seja, que tipo de parede que é, como que aquela parede ela é dividida, qual é a estrutura daquela parede, tá certo? Isso é um dos pontos. Outro destaque nesse processo de adoção é atestar que todos os processos e ferramentas sejam literalmente homologadas pelo consórcio BIM. Esse consórcio BIM, na realidade, que a gente já falou dele antes, eu falo agora de novo, é o pessoal da Building Smart International. Eles têm uma série de capítulos espalhados no mundo, onde todos os fabricantes, ou pelo menos todos os principais fabricantes de softwares BIM, sentam-se à mesma mesa e definem os padrões, entre eles os padrões IFC, que normalmente são os padrões que nós utilizamos para homologar um software em BIM. Não quer dizer que o software fazer exportação para o IFC é um software BIM, por assim dizer. Não, somente o fato de exportar não te garante nada. Existe uma série de composições que precisam ser analisadas para que esse software seja considerado um software BIM. E normalmente o pessoal da Building Smart faz isso. Clicando nesse link aí, em homologadas, você vai ter acesso a quais ferramentas foram homologadas para principalmente atender aos padrões BIM da Building Smart International, então. Pois bem, eu ainda vou além. Digo que é importante que a gente saber a nossa metodologia, ou seja, qual é a metodologia e padrões usados BIM são mutáveis. Como assim, Vladimir? Hoje eu faço a construção, faço o meu processo projetual de uma forma, mês que vem eu posso mudar. Nada disso é estático. As ferramentas mudam, os métodos mudam. Outro dia a gente estava desenhando na prancheta, depois foi para o AutoCAD, hoje a gente está no Revit. Ou seja, tanto o modo projetual quanto as ferramentas utilizadas, elas evoluem.
Todos esses itens sofrem modificações ao longo do tempo. E essas modificações, claro, vão ter que ocorrer de uma forma que o legado não se perca. Por isso a importância de você ver qual é a aderência do seu processo projetual ao que é recomendado pelo consórcio da Building Smart hoje. Por que eu estou falando isso hoje? Porque hoje as ferramentas que são homologadas pela Building Smart seguem uma série de padrões, de um monte de soprinha de letrinhas, IDM, BCF, IFC, enfim, para que essas ferramentas possam se comunicar entre si. Como assim essas ferramentas, Vladimir? As ferramentas dos diversos fabricantes. Então a gente tem Autodesk, a gente tem Bentley, a gente tem Hexagon, a gente tem Graphisoft, a gente tem Aka Software, a gente tem um monte de ferramentas, um monte de padrões no nosso mercado. E a gente não pode se dar ao luxo de simplesmente pegar tudo aquilo que a gente tem de legado, por exemplo, no AutoCAD, que eu já falei várias vezes durante o nosso treinamento, e simplesmente abandoná-lo. É importante que esse legado também tenha um tratamento dentro desse nosso novo processo projetual. Utilizando o Revit, a gente inclusive tem a garantia disso. A gente já aprendeu lá no módulo de Revit, por exemplo, que a gente pode pegar os nossos projetos em CAD 2D e vinculá-los ao nosso Revit e fazer a modelagem a partir deles. Isso é fantástico. Nos primórdios da prancheta eletrônica, ou seja, no AutoCAD, tinha muita confusão sobre layer, sobre cor, sobre espessura, linha, padrão de achura. No BIM, isso também tem que ter uma definição, porque senão vai ficar extremamente confuso. O padrão atual para os processos da Build Smart é a ISO 29481, definido no Manual de Entrega de Informações, que é o nosso IDM, tá certo? Uma vez que vocês tenham conhecimento da estrutura da 29481, vocês vão ter aí total domínio sobre o que é, então, o domínio de entrega de informações. Ainda assim, esse é o padrão Building Smart. Vladimir, eu vou usar, então, a 29481 para fazer o meu padrão? Não necessariamente. Você pode se espelhar, claro, o padrão de entrega de informações do seu IDM ela tem que estar de acordo com o que a Building Smart recomenda. Se vocês quiserem utilizar um padrão, uma norma para isso, utilizem sim a ISO 29481. É fácil da gente encontrar ela, inclusive lá na BNT você consegue comprar nos catálogos lá, você consegue ter acesso, tá certo? Mas o mais importante de tudo é que você tenha os seus padrões internos claramente definidos. Uma analogia que eu faço é a seguinte: o BIM Mandate é a constituição dos BIM dentro da sua empresa. Ou seja, eu não preciso necessariamente cobrir todos os detalhes legais, como a Constituição também não cobre, por exemplo. Mas é imprescindível que ela defina todas as diretrizes do projeto, ou seja, todos os seus direitos e todos os seus deveres estão na Constituição. Da mesma maneira, todas as obrigações projetuais e os processos têm que estar descritos no nosso BIM Mandate. Mas, Vladimir, você falou uma coisa curiosa. A Constituição ela não cobre praticamente... ela não cobre todas, né, as legislações, todas as regras que eu tenho que obedecer. Por exemplo, ela não define sobre estacionamento na minha cidade. Não, ela não define. Então, a gente tem aí uma série de leis complementares, a gente tem as constituições estaduais, a gente tem as leis municipais, e isso, analogamente falando, é o nosso PEB, ou Plano de Execução BIM. No inglês tem muita gente que conhece como BEP, tá? BIM Execution Plan. Isso é o plano complementar ao seu BIM Mandate, e ele é específico para cada projeto. Ou seja, o BIM Mandate é a constituição BIM dentro da empresa, são as diretrizes gerais do seu projeto, ok? E contém os parâmetros básicos para a gente adotar nas nossas premissas. O plano de execução BIM, este é detalhado e por projeto. Por quê? Eu posso, por exemplo, construir um prédio, uma casa ou um shopping. A parede desses três empreendimentos ela não precisa ser necessariamente igual. Eu posso utilizar, por exemplo, um bloco cerâmico para uma casa, né, digamos que eu esteja construindo aí o projeto Minha Casa Minha Vida. Eu posso construir uma casa num padrão básico, por exemplo, uma casa popular, e utilizar aí um bloco cerâmico de 10 centímetros de largura. Se eu vou fazer num prédio de médio ou alto padrão, eu vou utilizar aí provavelmente um bloco cerâmico de 14 de espessura ou um bloco cical. Se eu for construir um shopping, provavelmente eu vou fazer uso de um bloco de concreto celular autoclavado ou algum outro tipo de especificação de material. Ou seja, cada projeto
ele tem um padrão próprio também. Ele não pode se descolar do seu BIM Mandate. O seu BIM Mandate vai trazer as linhas gerais de como você vai fazer isso, quais são os padrões, quais são os templates que você vai utilizar, mas cada um dos projetos que você for trabalhar vão lidar aí com aspectos específicos da sua obra. E aí a gente entra dentro daquele slide que eu projetei para vocês, as ferramentas de gestão de projetos, de orçamentação e custos, ou de modelagem e detalhamento, a parte de model checker para ver se todas as suas famílias ou seus modelos estão atendendo aos requisitos dos seus templates, a parte de coordenação, compatibilização e simulação, que vai utilizar também de dados e parâmetros do seu modelo na fase de planejamento, a parte de dimensionamento, que vai, claro, trazer todos os seus modelos para dentro do software que aqui a gente está utilizando, o Structural Analysis da própria Autodesk, a parte de colaboração com outros parceiros que podem, inclusive, nem utilizar os softwares Autodesk, que é o Construction Cloud, e, claro, por que não, o BI para dar para vocês todas aquelas informações gerenciais do seu modelo. Inclusive, o Construction Cloud tem lá um cardzinho que você literalmente abre o Business Intelligence, o Power BI, dentro do Construction Cloud. E isso é fantástico. E claro, a gente tem aí outros fabricantes, óbvio, né? A gente vai falar um pouco mais da Autodesk, que é a nossa expertise, mas a gente tem aí vários outros fabricantes que a gente pode integrar ao nosso processo, ao nosso fluxo, sem nenhum problema.